Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é bom demais ter a companhia de vocês aqui hoje, porque o assunto é muito interessante. A gente vai falar sobre o mercado audiovisual e, é claro, eu vou falar com quem entende do assunto. Eu vou conversar com a Raquel Pellegrini, que é documentarista e professora de audiovisual, e também com as sócias da Fluxa Filmes e jornalistas Cláudia e Bárbara. E a Raquel já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Raquel! Tudo bem? Obrigada pelo convite, muito obrigada por poder falar de audiovisual, né? Poder falar de audiovisual aqui na nossa região, muito bacana. Um beijo para toda a equipe aí da TVB, né? Gente que eu conheço, que eu gosto, que eu já trabalhei também. Muito obrigada a você também pelo convite. E olha, eu vou te falar uma coisa, a recíproca é veementemente verdadeira. Porque quando o pessoal soube, Raquel hoje, Raquel, manda um beijo, todo mundo te adora aqui também. Que bom, que bom. Raquel, vamos começar já testando a sua capacidade de síntese? Eu sei que você é uma profissional multifacetada, você tem um currículo gigantesco, que nem vai dar tempo de falar ele inteiro aqui. Eu quero que você conte a história da sua vida em 30 segundos. Pode ser? Você topa? Difícil, mas vamos lá. Valendo! Eu sou jornalista de formação, né? E comecei a trabalhar em TV logo ainda na faculdade, no comecinho da minha carreira, na TV Litoral, que era a primeira TV regional aqui. Então, eu fui a primeira repórter da TV regional, isso lá em 91. Logo depois, fui trabalhar Cheguei a trabalhar aí na TVB também, apresentando o primeiro programa de venda ao varejo. Videoclip. Eu fiz um programa de videoclipe na TV Litoral e depois fui para a TVB para apresentar o Videoshop, que foi o primeiro programa de venda ao varejo da região também. E logo depois fui para a TV Mar, onde eu fiquei 10 anos, né, que era afiliada da Manchete, depois passou a ser afiliada da Record, onde aí eu comecei a trabalhar na parte de direção, né? Comecei a dirigir programas ligados ao jornalismo, com um cunho mais documental, e também a área de variedades também da própria emissora, o que me fez totalmente sair do jornalismo, né, e ir para a área da produção. Depois disso, acabei trabalhando na TV, na VTV também, na parte de direção artística, fazendo vários programas e cuidando de uma série de coisas, e aí abri uma produtora com uma sócia e acabei me dedicando à área de documentário. Ainda na faculdade, comecei a dar aula em 2001, na faculdade de rádio e TV, e depois passei a dar aula na faculdade de cinema também. Então, quer dizer, a minha vida ela se forjou pelo audiovisual, é a área que eu amo, é a área que eu adoro, e é isso. A minha vida acabou profissional, ficando aqui em Santos. Eu fui para São Paulo, fiz alguns trabalhos lá, mas trabalhei muito aqui na cidade. Eu acho que aqui é a minha terra, é a minha região, e eu consegui formar minha carreira aqui. Ela passou de 30 segundos, dos 30 segundos, eu nem lembrava mais que tinha o tempo, mas ela pode, porque a Raquel Pellegrini ela pode fazer o que ela quiser hoje aqui. Raquel, você é professora de audiovisual também, há muitos anos. A minha dúvida é a seguinte: o que motiva um jovem hoje a procurar se profissionalizar em audiovisual é a mesma coisa que motivava há 20 anos? No começo do curso, né? Então, o curso vai fazer 20 anos agora, né? Em 2020, ele começou em 2000, aqui, né, na época da Unimonte. Eu acho que no começo eles não tinham muita noção do que era esse universo do audiovisual e da importância que o audiovisual tinha nas nossas vidas, né? Eram pessoas voltadas, algumas, na época era rádio e TV, então alguns estudantes buscavam o rádio, né? Outros e outras buscavam também a televisão, porque gostavam da área, mas assim, a abrangência do audiovisual, que aí acaba sendo multifacetado, né? Essa multitelas que a gente tem hoje, a gente começa a sentir isso a partir de 2006, 2007, os alunos começam a entrar numa linha de mais assertividade, assim. Quero trabalhar
com cinema, quero trabalhar com televisão, quero dirigir, quero produzir, quero editar. Então, eles começaram a ter uma noção maior do que eram as profissões, né, do que era a área e de que maneira a gente também podia atuar no mercado. E o mercado começou a aquecer também aqui na nossa região, né? O mercado de televisão e também por conta do Festival Curta Santos, das oficinas Queiro e do próprio curso, o próprio mercado de produção cinematográfica começou também a se movimentar. E aí, em 2010, houve a mudança da nomenclatura aqui na nossa região, de Faculdade de Rádio e TV para Faculdade de Cinema. E hoje, quando o aluno ou a aluna ingressa numa faculdade de cinema e de audiovisual, ele já tem uma noção muito maior em que fronteira eles querem atuar, né? Agora sim, Raquel, você falou sobre o nicho audiovisual santista. Para quem não sabe, além de jornalista, diretora, documentarista, professora... Ui, peraí, deixa eu respirar. A Raquel também é secretária adjunta de Cultura de Santos. Raquel, qual é o maior desafio hoje para a cultura santista? Olha, eu acho que assim, o maior desafio é a gente estabelecer políticas públicas, né, para garantir o trabalho dos nossos artistas na cidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Secretaria de Cultura deu passos muito importantes, né, nessa gestão para essa área da política pública, né, pensando em editais, pensando em possibilidades de fomento, mas eu acho que esse é o grande desafio, porque talento, a Santos e a Baixada Santista de uma maneira geral, assim, é repleta de artistas incríveis em várias áreas. Então, assim, é importante a mobilização. Eu acho que isso é muito importante, que os artistas se mobilizem, que exista uma classe forte para que não importe o governo que esteja na frente das secretarias de cultura ou dos departamentos de cultura da região aqui, mas que sim exista uma classe unida para que se possa lutar por direitos e por políticas públicas reais. Agora sim, Raquel, você sempre foi uma pessoa que empreendeu, né? Você empreende muito em relação ao mercado audiovisual. E você começou há muitos anos, né? Começou muito jovem, muito novinha ainda. Existe igualdade de gênero no mercado audiovisual ou você teve que se impor enquanto mulher empreendedora de audiovisual? Não, infelizmente, essa é uma realidade, ainda é uma realidade, né? Existe o Clube do Bolinha do audiovisual, sim, né? Eu quando comecei, na verdade, eu tive uma grande sorte, eu vou falar para vocês, porque eu estava começando aqui quando a TV estava começando também. Então, estava todo mundo no início, sabe? Estava todo mundo partilhando da mesma experiência que era o início da TV regional, o início do audiovisual da nossa região mesmo, né? Então, eu tive sorte de trabalhar com homens incríveis, assim, que assim, super me apoiaram e eu, na verdade, quando fui para a TV Mar, eu tive que assumir um cargo aí de direção de um programa chamado Mar Urgente, que era um programa já de linha documentário, um programa diferenciado, que eu tenho muita saudade, era um trabalho muito bacana, e eu tinha uma equipe muito legal que trabalhava comigo, né, e tinha o Cardoso, o Paulo César Cardoso, que era um cinegrafista que trabalhava bastante comigo, era e é ainda um grande parceiro. Então, assim, foram poucas as vezes nesse primeiro contato que eu tive que me impor, porque a gente estava construindo tudo junto e tinha uma relação de respeito muito grande, né? Mas em outros momentos, sim, quando assim, eu fui trabalhar em São Paulo ou em alguns outros momentos, às vezes o profissional que não me conhecia, era terrível, porque não adianta só você pedir, olha, vamos fazer dessa forma, vamos pensar dessa forma. Muitas vezes você tem que provar que o que você está falando realmente, né, você entende daquilo que está falando, para o cara poder, às vezes, respeitar. Ou aconteceu já muitas vezes, de eu falar, olha, vamos fazer dessa forma, às vezes em transmissões que não eram pessoas conhecidas, né, que não conheciam muito o meu trabalho ainda, aí o cara, tipo,
meio que dava uma ignorada, né? E aí, quando dava coisa errada, você tinha que voltar atrás e fazer da forma como eu tinha falado no começo. Isso é bastante desgastante, né? Claro. E isso acontece muito. É importante que a gente entenda que as mulheres são ótimas profissionais, tanto na área da produção, que é uma coisa que é mais comum, né? A gente vê mais mulheres, isso tem estudos até da própria Ancine, na produção executiva e na área de direção de arte. Mas a gente tem que entender, de uma vez por todas, que existem mulheres incríveis na direção, na criação, roteiristas maravilhosas, que têm um pensamento muito lúcido e muito, muito bacana, muito sensível, diretoras de fotografia. Então, na área técnica, a questão é mais forte ainda. Então, as mulheres que se interessam pela área mais técnica, como direção de fotografia, a própria parte de iluminação, ou de montagem, né, sofrem mais preconceito, né? Infelizmente é isso, sofrem mais preconceito. E a gente tem provas de mulheres incríveis que trabalham a parte da fotografia, são cinegrafistas, são editoras, e que trabalham de uma maneira muito bacana. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, assim. É necessário que exista um respeito. Raquel, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela disponibilidade, que seu coração continue palpitando muito ainda por Santos, porque o nosso coração palpita junto, tá bom? Obrigado e volte sempre aqui ao Ponto de Encontro. Prazer enorme estar aqui, um beijo para você, sucesso no programa, um beijo para todo mundo aí da TVB, os meus queridos, estou com saudade de todos, gente. Assim que acabar a pandemia, você dá um pulinho aqui, para dar um beijo de todo mundo. Um beijo para você, obrigado. Demais, né? E olha, a gente continua falando no próximo bloco sobre esse assunto do audiovisual, as mulheres no audiovisual, com as meninas da Fluxa Filmes. Então você não sai daí, que eu vou pro intervalo e volto bem rapidinho. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, ainda falando sobre esse assunto que eu adoro, que é o audiovisual e principalmente a atuação da mulher no mercado audiovisual. E por isso, claro, que as meninas da Fluxa Filmes, Cláudia e Bárbara, estão aqui com a gente. Sejam bem-vindas, meninas! Oi, gente! Obrigada! E em relação ao documentário, como foi a ideia? Como que ele surgiu? Vocês lembram ainda de quem partiu essa ideia? Como que aconteceu isso? Babs, é com você. Tá bom. Achei que você fosse puxar. O documentário ele veio de uma pesquisa nossa, ainda como jornalistas. Eu conheci a Fernanda Prestes, que não pôde estar aqui hoje com a gente, que é a nossa outra sócia, nossa terceira sócia, na faculdade, na UFRJ, no Rio de Janeiro. E lá a gente trocava muito sobre o movimento das mulheres e tentando entender ainda esse movimento feminista no Brasil e como ele seria em outras partes do mundo. Nesse meio tempo, um grande amigo nosso colocou a gente em contato com a Cal e a gente formou esse trio, a gente de cara, né, sentiu uma sintonia e reconheceu um propósito em comum. E a gente começou a desenvolver o que viria a ser o Futuro Feminino, né? A gente começou, na verdade, a desenvolver uma pesquisa sobre o movimento das mulheres em diferentes lugares do mundo. E aí a gente chegou no ranking mundial de igualdade de gênero, que é a base do programa, né? O que ele vai construindo a narrativa da série e a escolha dos países da série é feita com base nesse ranking. E como é que o Brasil tá nesse ranking? Quando a gente gravou, ele estava na posição 95, né, Babs? E aí ele subiu agora. 95? Algumas posições. A gente gravou em 2018. Ele subiu em algumas posições. Mas acho que desculpa, eu não lembro se Bárbara falou dos pilares, né? Educação, economia, saúde e política. São os pilares do relatório. E aí todo ano eles lançam esse novo ranking. O Brasil, se eu não me engano, está na posição 93. Qual é o melhor país do mundo para uma mulher viver hoje? Até hoje a Islândia. Olha. Ela está há 11 anos no ranking, liderando como o melhor país para uma mulher viver. E o pior? E aí o último país era o Iêmen. E a gente pensou inicialmente na pesquisa ir para o Iêmen. Só que a gente identificou que para o Iêmen a gente ia acabar mudando um pouco a nossa pauta por conta da crise humanitária. E aí a gente tomou a decisão de ir para o penúltimo, que era o Paquistão.
Nossa, que aí, loucura. na primeira temporada, a gente ia fazer logo um paralelo com o Brasil também, né? E qual foi a situação mais assustadora que vocês, enquanto mulheres feministas, encontraram nessas viagens que vocês fizeram por aí? Vocês têm essa lembrança ainda fresquinha na memória? Não, eu diria, claro que a gente teve muitos momentos fortes e delicados. A gente esteve num abrigo, né, de sobreviventes de violência doméstica numa cidade ultraconservadora do Paquistão. Mas o mais assustador, eu acho, na verdade, é entender que em todos os lugares a gente tem pautas urgentes para serem tratadas em relação aos direitos das mulheres, e o quanto a gente também, aqui no Brasil, está muito atrasado em relação a isso, né? O quanto a gente ainda precisa muito brigar e mostrar os dados e falar os números e fazer campanhas de conscientização e trazer o assunto à tona. Acho que isso, quando a gente foi para o Paquistão, pensando que ele estava bem abaixo no ranking, a gente talvez fosse encontrar uma realidade muito pior, muito diferente. E não, as pautas são muito parecidas com as que a gente tem aqui como mulheres brasileiras, né? Cal. Cara, eu ia falar, Babs, daquele jantar que a gente teve. Aquele jantar que a gente teve, a gente foi jantar na casa de uma pessoa que era... Ele era diplomata, né, Bárbara? Ele era um cônsul, e aí a gente foi por uma questão de delicadeza, sabia que a gente estava lá como brasileiras. E aí era uma situação muito desconfortável pra gente. Eram 2 homens. A gente sempre tinha a nossa guia e o nosso motorista. E o nosso motorista que articulou isso. A gente foi com os 2 e a gente achou muito estranho essa tentativa de fazer a gente beber, enfim. E a nossa sorte foi que a Bárbara estava passando mal. E aí ela foi o nosso... salvação. Nossa salvação. A gente jantou, a gente não queria ficar aí. E eu não tô falando foi um lugar muito incômodo para todos, a gente ficou numa situação muito chata, a gente chegou, no final deu tudo certo. Mas isso, pegando o gancho da Bárbara, isso é muito Brasil também. A quantidade de vezes que mulheres precisam, às vezes, jantar com pessoas, e não envolve nada de sexo, mas precisa jantar com pessoas para quase uma politicagem ali, e a tentativa do outro lado de embebedar a mulher, a tentativa de sempre tentar enfraquecer a mulher em algum lugar. Isso é tão Brasil. Isso é tão Brasil quando a gente era mais nova, existia boates ainda, nem sei se vocês ainda frequentam boate, e os caras agora não, queriam pagar a bebida para as mulheres, e aí embebedar as mulheres para que elas ficassem mais vulneráveis, e aí depois fizesse alguma coisa com elas. Isso para mim foi um lugar que a gente quase não lembra, né, Babs? A gente tem graças a Deus, essa pouca memória sobre isso, mas você falou agora, me lembrou isso. E Bárbara falando sobre como as pautas do Paquistão são tão similares com que a gente ainda precisa lutar com o Brasil. Tanto é que as mulheres de lá sempre falavam assim, esse relatório, não sei se está certo, lembra, Babs? Porque a gente não está em penúltimo. Porque a gente tem pautas similares às de vocês, entendeu? Olha. Agora, a gente entende que é um relatório que ele tem claro que tem um espaço aberto para crítica, no sentido de ele é com base em dados, né, em números que esses países dão, e muitas vezes os dados eles são mascarados, tem uma subnotificação. Então, assim, é um relatório que a gente tem base. Quando a gente vai lá, a gente investiga na realidade, a gente vê diversas coisas. E no Paquistão, especialmente, elas falavam isso, esse relatório está errado porque o movimento de mulheres lá é fortíssimo. Então tem muitas ativistas e tem uma articulação grande de mulheres potentes, poderosas, que estão se movimentando para lutar por seus direitos. Agora, meninas, eu me senti um pouco culpado porque a Cláudia falou que não se lembrava mais dessa situação assustadora e ela se lembrou agora. Eu falei, caramba, ela já tinha apagado, o cérebro dela tinha apagado da memória e eu fui lá e resgatei. Então eu quero, para compensar isso que eu fiz, eu quero que você fale um pouco sobre Angela Davis, como foi a entrevista com ela, porque aí você já vai para um outro lugar, não é isso? Eu tendo a palestrar, né? E aí eu tava domingo passado, uma menina tá fazendo uma pesquisa numa faculdade e me perguntou a mesma coisa. E aí, cara,
eu vou falar sobre... Toda vez que eu penso que a gente entrevistou... Eu falo que eu entrevistei, mas eu falo que a gente que entrevistou. Sim. Toda vez que a gente entrevistou a Angela Davis, quando eu penso que a gente entrevistou a Angela Davis, eu penso muito daquele momento que eu tô sentindo. A gente acabou de passar por uma semana que, para o meu povo, foi uma semana muito difícil. Porque tem a sobrecarga da pandemia e tem a sobrecarga que agora tem pessoas acordando para o tão estimado racismo estrutural e sofisticado. E aí, alguns momentos dessa semana que passou, eu ficava muito assim, cara, o que eu tô fazendo? Não adianta nada estar fazendo alguma coisa. Sem vontade de acordar, porque é cansativo demais o que a gente está fazendo como agentes, né? Como atores dentro desse ecossistema. E eu me lembrei que eu perguntei isso pra Angela Davis. Olha. Eu perguntei pra ela se ela às vezes não se sentia cansada. Lembra, Babs? Ela não se sentia cansada de estar lutando, de acordar assim, hoje eu acordei e I'm done. Tipo, tô out, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais falar sobre essas questões. E ela foi super fofa, ela falou, sim, às vezes a gente se sente cansada, mas pessoas como você e como Marielle, como outras mulheres negras, como Sueli Carneiro, como Conceição Evaristo e tantas outras mulheres que a mídia nem pensa que existem, nem tem a noção que elas existem, fazem tanta coisa. E movimenta a gente com energia. Claro. Então, a entrevista dela, para mim, assim como os prêmios que a gente ganha, eles são um carimbo do que a gente está fazendo é a coisa certa. E toda vez que eu desisto, eu acabo não desistindo. Porque eu lembro do que eu fiz, da troca que eu tive com essas pessoas, né? Eu lembro da troca que eu tive com a própria Marielle, que a gente teve com a própria Aniele, que a gente teve com mulheres brasileiras que articulam tão quanto Angela Davis. E ter essa referência da Angela é um lugar que me faz assim, eu, mulher negra, eu sei o que eu tô fazendo e daqui eu não passo para trás. Não existe essa possibilidade. Eu sou daqui para frente. E se eu tiver que lidar muito mais com a minha saúde mental, eu tô disposta a isso. Arrasou. Porque eu preciso fazer. Porque eu fazendo, vão ter pessoas como vocês que procuraram a gente para falar. Eu fazendo, vai ter uma menina que está fazendo faculdade que chamou a irmã dela, que é fã do programa, para assistir a gravação. Isso só acontece porque a gente, brasileira, a gente teve, infelizmente, na história negra, a gente teve tanto apagamento que a gente não conseguiu ver uma referência tão distante como a idade da Angela Davis, que tem 70 e poucos anos. A gente precisou olhar para o norte-americano para poder ver isso. Ao mesmo tempo, vamos usar isso como a nosso favor, vamos usar isso como uma referência de dá para a gente fazer e construir alguma coisa. A luta deles lá é totalmente diferente da nossa, tem sim racismo, mas eles são uma referência para a gente conseguir construir e dialogar de outras formas, entende? Enfim, palestrei, né, gente? Mas a gente adorou. Agora sim, meninas, se o futuro é feminino, o presente é o quê? Na verdade, o presente já é, né? Mas o presente tá num processo de desconstrução e construção e reformulação, reestruturação. Acho que o presente está literalmente inflamado e precisa ser mudado, de fato. Eu também acho. Eu concordo muito com que quando a gente entrevistou a Charmin, que ela falou o futuro, na verdade, é agora, o presente é agora, né? E o futuro é feminino agora. Eu acho que a gente, de certa forma, colocou esse nome para não assustar as pessoas, entendeu? Porque o futuro, na verdade, o presente já é feminino, entendeu? Então as pessoas, então é o futuro, é alguma coisa que ainda vai acontecer, amor. Já está acontecendo. A existência é feminina, Se você né? não está reparando, eu não sei o que vai fazer você reparar. Agora sim, meninas, para encerrar, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, em poucas palavras, qual a importância de envolver os homens nessa discussão do feminismo? É preciso para a gente poder dialogar, né? Não é um movimento excludente, pelo contrário. É preciso entender, tirar das nossas costas o tamanho do peso que é lutar por um lugar de direitos iguais, de igualdade, sabe? Equidade mesmo, sabe? Da gente poder dialogar e ter os mesmos direitos. E a gente só precisa disso
com os homens, eles entendendo. E eu sei que é um processo difícil, não vou passar pano para homem, mas eu sei que é um processo difícil mesmo, sabe? Da gente se desconstruir. Porque nós, mulheres, a gente se desconstrói todos os dias. Porque a gente também tem nossas questões. A gente é fruto de uma sociedade patriarcal machista. Então, quanto mais homens, quando eles não perguntar pra gente, sabe? É igual racismo, não vai perguntar o que você pode fazer pra mim, meu amor. Vai no Google que lá tem informação. Entendeu? Tem tanto site aí pra comprar livro. Compra livro. Compra aquele aplicativo que lê livro. Sabe? Vai procurando, vai discutindo com seus amigos. Assiste séries sobre. Enfim. Vai se informando. E vai depois tirando a dúvida com a sua companheira, com a sua tia, com a sua avó. Sabe? Mas é importante. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O que eu desejo para vocês é que vocês tenham cada vez mais força para vocês continuarem lutando pelo ideal de vocês, que é o ideal de todo mundo, eu acho, na verdade, né? Então, esse assunto é muito necessário, muito pertinente, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, e eu só ratifico essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado, viu? Obrigada a você. Um beijo para vocês. Obrigada pelo espaço, pela troca. Demais, né, gente? Com certeza elas vão voltar aqui no programa e a gente vai ter muito papo ainda para bater com elas. O programa vai terminando aqui. Eu agradeço a companhia de vocês, um beijo muito carinhoso e fiquem agora com o Jornal da Band. Tchau, até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.